Olá, essa é a segunda aula do capítulo Estrutura Atômica. E aqui nós vamos conhecer a organização da eletrosfera, a distribuição eletrônica. A eletrosfera dos átomos está dividida em níveis ou camadas. Para os elementos químicos conhecidos no estado fundamental de menor energia possível, são 7 níveis, 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q, que estão ainda divididas em subníveis de 4 tipos, S, P, D e F, que comportam, respectivamente, 2, 6, 10 e 14 elétrons, com seus níveis energéticos 0, 1, 2 e 3. Esses níveis e subníveis estão dispostos num diagrama, e desse diagrama nós conseguimos extrair uma ordem energética, uma ordem de colocação dos elétrons ao redor do núcleo. Cada nível comporta um número máximo de subníveis para os átomos no estado fundamental. E numa distribuição eletrônica, os elétrons devem ser colocados primeiro em ordem energética. Nós temos um S, depois 2S, depois 2P, 3S, 3P, 4S. Repare que o 4S vem antes do 3D por uma questão energética. Aí temos 3D, 4P, 5S. Temos 4D, 5P, 6S. Depois nós temos 4F, 5D, 6P, 7S. E finalizando com 5F, 6D e 7P. Estes subníveis, eles apresentam uma notação onde os elétrons ficam sobrescritos. Para cada nível, você tem um determinado número de subníveis e na sua notação representam os elétrons que estão presentes em cada subnível. A energia de um subnível é feita pela soma. Essa energia total é feita pela soma do nível com a energia do subnível. Acompanhe o exemplo. O subnível 4S, a sua energia total vem de 4, correspondente ao nível, mais 0, que é a energia do subnível do tipo S, totalizando uma energia de 4. Já no caso do subnível 3D, nós temos 3, correspondente ao nível, mais 2, que é a energia do subnível do tipo D, totalizando 5. Então veja, o 3D ele vem depois do 4S na ordem energética, porque sua energia total é maior. Fazendo isso, então, nós temos uma ordem crescente de energia entre os subníveis. Acompanhe agora um exemplo de uma distribuição eletrônica. O bromo tem 35 prótons e 35 elétrons. E esses elétrons podem ser dispostos em ordem energética, geométrica ou em camadas. Em ordem energética é só seguir o diagrama. São 35 elétrons, deve-se colocar esses elétrons em subníveis em ordem energética, onde nós teremos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Até aqui foram 30 elétrons, como são 35 elétrons, os últimos 5 elétrons ficam em 4P5. Este último subnível da distribuição em ordem energética é chamado de subnível mais energético. Em ordem geométrica, nós reagrupamos esses subníveis por ordem de nível, sem alterar o número de elétrons em cada subnível. Isso facilita para reconhecer quantos elétrons tem em cada camada. Na camada K, apenas o subnível S, 2 elétrons. Na camada L, são 8 elétrons. Na camada M, 18 elétrons. E a última camada do bromo, a sua camada de valência, com 7 elétrons. A formação de camada de valência é fundamental e muito importante. E não confunda a camada de valência com o subnível mais energético. O subnível mais energético é o último da distribuição energética. E a camada de valência é a última camada com todos os seus subníveis. São duas energias que devem ser contabilizadas para os elétrons: a energia potencial e a energia cinética. Conforme um elétron se afasta do núcleo, sua energia potencial aumenta e sua energia cinética diminui. Então, nós chamamos de estado fundamental aquele onde os elétrons de um átomo têm a menor energia possível, acomodadas em seus respectivos níveis e subníveis. É possível também simplificar distribuições eletrônicas. Isso é feito a partir dos gases nobres. Como exemplo, o neônio tem 10 prótons e 10 elétrons.
Ao fazer a distribuição eletrônica do magnésio, que tem 12 elétrons, os 10 primeiros elétrons são substituídos pelo símbolo do neônio entre colchetes. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.